Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Igor, essa é a nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre as funções lógicas aqui no Excel, como por exemplo a função C, a função E, a função OU. São funções que nos permitem fazer testes lógicos aqui no Excel, verificações e a partir disso gerar novas informações. Então é um tema fundamental, é um tema de extrema importância e que espero que ajude bastante vocês aí nos seus resultados. Então vamos começar aqui pela função C, pelo uso básico da função C. Nós temos aqui uma pequena tabela de vendas, né? E a gente precisa descobrir quais dessas vendas terão frete grátis. Nós temos um critério aqui de frete grátis. O critério é o seguinte: compras acima de R$200, compras maior ou igual a R$200, terão frete grátis, beleza? Então como é que a gente faz isso aqui no Excel? A partir do uso da função C. Você jamais, em hipótese alguma, vai ficar preenchendo aqui manualmente. Sim, não, sim. Jamais, não faça isso, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui? A função C, ela tem uma sintaxe bem simples. Ela recebe um teste lógico, que é basicamente você perguntar para o Excel se um valor é igual a outro valor, ou se ele é diferente, ou ele é maior ou igual, menor ou igual. São testes lógicos. Então, aqui nesse caso, nós vamos perguntar para o Excel se B2, 250, é maior ou igual a 200, aqui na célula H2. É importante a gente travar essa célula H2. E qual é a próxima informação aqui dessa função? Opa. H2. E qual é a próxima informação aqui? O valor que nós queremos que ele retorne se esse teste lógico for verdadeiro. Então, se 250 for maior que 200, ele vai retornar sim. Sim, é frete grátis para essa compra. E se esse valor for... Se esse teste lógico for falso, ele vai retornar não. Não é frete grátis. Beleza? É disso que a gente precisa aqui. E arrastar para baixo. Temos. Beleza? Então é bem simples, tá, pessoal? E por que eu referenciei a célula em vez de escrever o valor aqui dentro? Porque essa fórmula ela fica se comportando de um jeito mais dinâmico. A gente pode alterar esse valor aqui, 150, 150, 100, 50, 250 e por aí vai. Então, a gente tem uma flexibilidade maior aqui referenciando a célula, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo exemplo, no qual eu vou apresentar para vocês duas funções muito legais. E nesse exemplo aqui, que é uma tabelinha de notas escolares, né? Que nós precisamos descobrir se esses alunos foram aprovados ou reprovados, vocês vão ver que tanto a função E quanto a função OU, as duas podem ser utilizadas para chegar no mesmo resultado. Então eu vou mostrar para vocês o funcionamento de cada uma separadamente e depois eu vou mostrar como ela pode ser utilizada dentro da função C. Beleza? Então vamos começar aqui pela função E. Eu vou colocar um textinho aqui para ficar melhor a compreensão. Então função E. Nós vamos abrir ela. E o que a função E recebe? Ela recebe vários testes lógicos, quantos você quiser fazer aqui. E o valor que ela vai te retornar, de verdadeiro ou falso, é o seguinte: ela vai te retornar verdadeiro quando todos os testes lógicos aqui forem verdadeiros. Somente nessa condição que ela vai te retornar verdadeiro. Se pelo menos um desses testes lógicos retornarem falso, o resultado da função E vai ser falso. Então, aqui nesse caso, como que a gente faria ela? A gente sabe, aqui olhando para os critérios, o seguinte: para a pessoinha aqui ser aprovada, ela precisa ter, obrigatoriamente, uma nota maior ou igual a 7 e uma frequência maior ou igual a 75%. Então, sabendo que a função E retorna verdadeiro quando todos os testes lógicos são verdadeiros, a gente precisa fazer dois testes lógicos aqui. E são eles: B2 é maior ou igual a 7, ponto e vírgula, C2 é maior ou igual a 75%. Pronto, está pronto aqui a nossa verificação. Verdadeiro. Quando a gente arrastar para baixo aqui,
nós já temos a verificação aqui de cada um. Então, a partir dessa informação aqui, a gente já poderia saber se ele é aprovado ou reprovado. A gente só precisaria colocar isso dentro de uma função C. Vamos fazer isso? A gente pode só copiar a fórmula aqui que nós já criamos, né? E abrir a função C. Então, igual C, teste lógico, função E, ponto e vírgula, dando continuidade na função C. O valor se verdadeiro, ele é um textinho aqui dizendo aprovado, e o valor se falso é um textinho dizendo reprovado. Beleza? Básico, né? Bem simples. Então, vamos ver agora como é que seria utilizando a função OU. Como é que ficaria isso? Função OU. A função OU, diferente da função E, ela vai retornar verdadeiro quando pelo menos um dos seus testes lógicos forem verdadeiros. E ela só vai retornar falso quando todos os testes lógicos forem falsos. Então, nesse caso aqui, para a gente descobrir se uma pessoa foi reprovada ou aprovada usando a função OU, ela vai retornar verdadeiro quando a pessoa for reprovada. Eu vou explicar aqui como nós vamos fazer isso. Nosso primeiro teste lógico, nós vamos usar também a célula B2 e vamos testar aqui um teste diferente. Nós vamos falar o seguinte: a gente sabe que ele só vai ser aprovado se ele tiver uma nota maior ou igual a 7, uma frequência maior ou igual a 75%. Então, para ele ser reprovado, basta ele não atender a um desses critérios. Então, a função OU ela pode ser utilizada aqui de um jeito até bastante eficiente. Por quê? Eu preciso testar apenas se B2 é menor do que 7 ou se C2 é menor do que 75. Qualquer um desses dois testes lógicos retornando verdadeiro, nós já temos aqui um valor verdadeiro da nossa função OU. E esse valor verdadeiro ele vai significar o quê? Que ele foi reprovado. E o falso vai significar que ele foi aprovado. Então, o resultado ele vai ser o resultado inverso, tá? Ele vai ser o resultado inverso da função E. Percebe? Então, aqui, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Por quê? Ele está fazendo o mesmo teste de um jeito diferente e está retornando ali o valor inverso. E para a gente utilizar isso dentro da nossa função C, é só copiar também a função OU, colocar ela dentro da função C. E nesse caso, a gente inverte aquela lógica. Então, se essa função for verdadeira, significa que ele foi reprovado, né? Reprovado. E se ela for falsa, significa que ele foi aprovado. Prontinho, galera. O mesmo resultado utilizando duas funções lógicas que têm um funcionamento completamente diferente, mas vocês podem ver que as duas podem ser utilizadas para alcançar o mesmo resultado. E é importante vocês conhecerem elas, porque vai ter casos, é muito melhor você usar uma ou outra. Porque como eu falei, elas aceitam vários testes lógicos. E na hora de usar elas, você tem que pensar o quê? Qual dessas funções que eu preciso fazer menos testes lógicos para ela retornar o valor que eu quero? Porque aí você vai estar economizando o processamento do seu Excel, a sua função vai estar ficando mais enxuta, menorzinha. Então, por mais que sejam funções que em muitos cenários elas podem ser utilizadas para chegar no mesmo resultado, às vezes utilizar a função OU vai ser mais simples do que utilizar a função C. Beleza? Então, eu espero que esse exemplo tenha dado para vocês entenderem o funcionamento dessas funções lógicas. Eu vou colocar um a mais aqui, só para explicar como é que funcionaria a função não, que o nome dela já diz, né? Função não. A função não, pessoal, ela vai retornar, ela vai inverter o valor de algum outro teste lógico. Então, por exemplo, igual não. Se a gente referenciar essa célula G2, e aí ela só aceita, a função não, ela só aceita um teste lógico aqui. Ela vai inverter esse valor, tá? Então, se aqui era falso, aqui fica verdadeiro, se aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Esses operadores, né, essas funções lógicas, elas são idênticas
a lógica do raciocínio lógico da matemática, que você estuda quando vai fazer uma prova de concurso, por exemplo. É raciocínio lógico puro aqui. Então, quanto mais você praticar e conhecer essas ferramentas, mais você vai ter uma agilidade na hora de utilizar elas, uma ideia que vai te ajudar aí a utilizá-las, beleza? Eram essas funções que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que ajude vocês aí no dia a dia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção.